Você vai ficar com o celular ligado? Cara, eu acho que pode ser. Tá ao vivo aí, tá? Ao vivo. Ao vivo! Ou investimentos ao vivo. Já tem uma pergunta, pessoal. Já tá entrando. Faltando um minuto, será que o Bruno entrar aí? Manda o convite pro. Então, convite. Já tô mandando aqui. Opa, tudo bem? Bom dia. Aqui é quase boa tarde, aí é bom dia, né? Pois é, matamos seu almoço aí. Oi? Enforcamos seu almoço. Não, tô tranquilo, já tô aqui no café aqui, ó. Tô no cafezinho já. Tá certo. Vamos começar. Tudo bem? A gente tem a pontualidade aí para começar certinho, 11 horas, 11 horas. Acho que valorizar quem chegou aí. Aos poucos as pessoas vão chegando e vão conhecer um pouquinho mais aí da live que nós vamos falar. Tá bom. Bom, é isso aí. Já tem uma galera online aí, vamos começar. Breda, primeiro agradecer você ter aceitado o convite, parabenizar pelo trabalho de educação financeira que você realiza, que você faz. A gente gosta e segue muito esse tipo de trabalho. É isso aí. Vamos lá, vamos começar. Breno, é uma felicidade imensa contar com você. Acho que pelos anos que passaram, a Ouro está com 10 anos aí. A gente tem como propósito aí construir vínculos fortes e duradouros com nossos clientes das gerações. Então, quando a gente vê um gestor vindo a público e mostrar uma filosofia de perenidade nos investimentos, e junto com o Luiz Alves Paes de Barros, que já passou por inúmeras situações e coloca isso para o investidor, a gente sente um pouquinho mais, o nosso trabalho facilita um pouquinho mais na ponta. O mestre David Suenci fala muito disso, né, de como você construir patrimônio para gerações, né? Então, realmente, muito obrigado. É isso aí. Você tá ouvindo? Tá ok aí, Breda? Tá ouvindo bem? Tá, deu umas falhadas agora na sua fala, mas tá ok. Tá dando pra ver, assim. Eu tô falhando aí ou tá me vendo bem? Você tá ok, tá perfeito. Tá bom. O pessoal comentou, às vezes, deu uma cortada bem, mas vamos falar, vamos desenvolvendo. Se o pessoal tiver alguma dúvida, a gente volta. Vai ficar gravado também. Vamos lá. Tá. O Breno, a gente pensou em algumas perguntas, o pessoal também passou para a gente algumas situações, e eu acho legal a gente entender do início, né? Uma questão de propósito de vida, por que você quis se tornar um gestor de investimentos, como é que foi isso daí, como é que começou toda a história. Eu acho legal para a gente entrar numa conversa aí bem bacana. Eu, desde muito novo, antes de colegial, antes de ensino médio hoje em dia, né? Eu ficava vendo aquelas variações que o Cid Moreira falava no Jornal Nacional, aquelas variações da Bolsa, e me chamava atenção. Tinha a zebrinha lá, né? Que falava as rodadas do Brasileirão, e sempre falava alguma coisinha, a Bolsa de Valores caiu tanto, subiu tanto, e aquilo me chamava atenção. Meu pai era agricultor e eu estava acostumado com variação de preço, porque a caixa de tomate subia, a caixa de tomate caía tantos por cento, e aquilo ficava na minha cabeça. E eu falei assim, pô, esse negócio é número, é numérico, né, é percentual, é coisa que me chama atenção. O que é esse negócio? E sempre ficou na minha cabeça. Esse negócio de ações, eu não entendia direito o que era, ninguém na minha família nunca trabalhou com isso, nunca viveu disso, nada, e aquilo ficou guardado. E por alguma razão, depois de eu ter me frustrado com a carreira de astrônomo, eu lia Carl Sagan e ficava
achando que um dia iria estudar o universo, eu falei, meu, eu vou morrer de fome se eu virar astrônomo no Brasil, não vai funcionar. E aí teve em 96 uma Veja, onde teve na capa assim um pessoal que trabalhava em mercado, e eu fui ler e me interessei por esse mundo, né, de investimento. Lembrei de tudo aquilo da minha infância, de ficar vendo aquelas variações de preço. E aí eu fui atrás, vi que para trabalhar se você fosse bom de exatas, ajudava. Eu sempre fui bom aluno na escola, sempre me dei bem nessas matérias. Eu falei, acho que eu tenho uma chance. E aí, mais ou menos de 98 para 99, já na escola, eu pensei em engenharia visando trabalhar em banco. E aí foi o que eu fiz, né? Fui trabalhar no Unibanco, não gostei muito do ambiente bancário, de ser muito grande, muitas pessoas, e comecei uma jornada de passar por gestora, sempre visando trabalhar com ações, né? E aí depois do Unibanco fui trabalhar na Spinnaker, uma gestora inglesa. Da Spinnaker fui para um family office de um ex-tesoureiro do Garantia. Do family office fui para uma outra gestora inglesa, a Ashmore. Da Ashmore eu montei a minha própria, a Skipper. Da Skipper eu tentei fazer uma fusão com a Venture Star, não funcionou. E depois tive a enorme felicidade de encontrar o Luiz Alves. E aí a gente montou a Alaska. Então foi uma jornada aí de mais ou menos uns 20 anos entre decidir trabalhar com ações e começar a trabalhar de fato. E a ideia toda é que é uma carreira que você nunca vai deixar de aprender, né? Então eu vejo o Luiz Alves com 72 anos de idade, super ganhador e até hoje aprende. Você depende puramente da sua cabeça. Então a longevidade desse tipo de profissão é enorme, né? Um jogador de futebol com 40 anos tem que parar, o médico ele vai até ele ter destreza com a mão, o cirurgião, mas o nosso trabalho é puramente com a cabeça, depende de curiosidade, disciplina, conhecimento que é infinito, né? Então é extremamente desafiador, né? Você tem que entender de contabilidade, tem que entender de economia, de psicologia, resiliência emocional, né, história, tem um monte de coisa. Então não vai acabar nunca esse tipo de atividade. E é extremamente rentável. É difícil você apontar uma pessoa que ficou carregando ações por 30 anos e morreu pobre. Não tem. Aproveitando o gancho desse pensamento de longo prazo, você aí está contando que de repente com 20 anos as coisas deu muito certo, né? Então, o pensamento de longo prazo é esse, a gente plantando de uma maneira correta, as coisas vão evoluindo, a gente colhe coisas boas lá na frente, né? Mais ou menos nessa linha. Pedro, você já falou no começo que se pudesse voltar atrás, focaria mais em conhecimento e experiências antes de focar ali no dinheiro. A gente fala muito para os nossos clientes que estão começando a carteira, construindo a carteira, a gente segue muito essa filosofia. Aprenda agora que você tem aí 500 mil, 1 milhão de reais, para quando você tiver 5, 6, 10 milhões, você ter capacidade de executar de fato uma boa estratégia e ter uma rentabilidade que de fato pode mudar a sua vida. Para você hoje, que é o mais importante, a gente fala quando você está investindo com gestor, porque o gestor é um advogado ali junto com o cliente dentro do processo. Qual o seu propósito de vida hoje, Breda? Como que você pode falar para os nossos clientes? Olha, se a gente pensasse somente em ganhar dinheiro, para nós, o fundo seria totalmente fechado, né? O Luiz Alves, que tem um patrimônio bilionário aí, não vai fazer diferença nenhuma para ele ter diferença monetária, ter clientes, ter cotista ou não ter. Ele está nessa atividade e está com os fundos abertos, porque assim, imagina que você está você foi ver um filme, sei lá, Exterminador do Futuro 5, né? Você foi ver um filme lá com a Sarah Connor, com o Schwarzenegger, e você fala, meu, puta filme bom, você adorou. Mas você está no cinema sozinho. E você não pode falar desse filme para ninguém.
nem para sua namorada, para sua esposa, para seu amigo, nada. Você não pode abrir a boca. É muito ruim. É muito ruim quando você faz um negócio muito legal, muito gostoso, e você não pode dividir com ninguém. A graça da coisa é poder dividir essas coisas com as outras pessoas. E assim, o brasileiro, diferente do americano e de várias outras populações, cidadão aí no mundo, o brasileiro sempre foi muito refém do CDI, da poupança, e não acumulou riqueza com isso. Não levou ele para lugar nenhum. Não tem assim, olha, veja a história do seu João, o rei da poupança. 50 anos guardando dinheiro na poupança e ele ficou bilionário, sendo um poupador da caderneta poupança. Não acontece. Nem de CDI, CDB, nada. Onde que acontece isso no mundo? Empreendendo, montando empresas, abrindo negócios ou investindo em ações. A liberdade patrimonial, a liberdade financeira, vem de quando você aloca pedaço do seu patrimônio em ativos produtivos, só que bem escolhidos ao longo do tempo. Imagina você conseguindo levar um monte de pessoas junto com você para daqui 30 anos, 25 anos, 35 anos, essa pessoa fala assim, nossa, hoje eu trabalho com que eu quero, com que eu gosto, e não é por dinheiro, porque o meu dinheiro está resolvido. Então, assim, vai dar uma satisfação enorme. Então, além de a gente conseguir trabalhar com o que a gente gosta, com o que a gente é apaixonado, a gente tem a chance de levar um monte de gente junto com a gente. Por isso que a gente ali na Alaska, a gente faz muito mais questão da educação financeira em si do que atrair investidor. Atrair, a gente até repele. Eu coloco lá no meu tweet, lá, falo, olha, não aplique, vai ser difícil. Você vai vir aqui numa fase de oba-oba, vai achar que é fácil, não vai aguentar o tranco e vai sair com prejuízo. Então, pense bem antes de entrar. A ideia é, quem está com medo, quem está receoso, não entre, e quem está muito firme nesse propósito, entra. Só que desses que estão muito firmes, eles acham que estão. Na primeira queda violenta, ela percebe que a fé não está tão firme assim, e aí a gente tem problema. Porque essa pessoa perdeu, ela está com vontade de sair, ela eventualmente sai, e a perda está permanente, porque o que você perde com bolsa, você não recupera com poupança. Vai ficar uma perda permanente mesmo. Então, assim, o propósito de vida é construir uma história profissional fazendo o que a gente gosta e levando o máximo de pessoas junto, porque você tem história para dividir, história para contar, essa é a ideia. Só que é uma jornada extremamente complicada. Extremamente complicada. A pessoa tem que realmente estar alinhada com você para isso. A mesma coisa você chegar para uma futura ou pretensa esposa e falar assim, ó, vamos construir uma família aqui? Vai ser difícil, né? Filho, escola, médico. A pessoa tem que estar muito firme nesse propósito, porque na primeira baqueada aí ela pula fora. Ainda mais nessa quarentena agora, né? Exatamente, exatamente. Adriano, lembra muito aí o líder aí da Berkshire Hathaway, né? Quantos que ele levou a construir grandes patrimônios. Até pegando adendo aqui, quem tiver aí na live, acesse o site do Alaska lá, conhece a equipe do Alaska, vê que lá está bem claro que a gestão patrimonial é indissociável da educação financeira. Então, faz esse dever de casa para conhecer também toda a equipe, os fundos abertos, a previdência, enquanto a gente está na live aí, para você conhecer um pouquinho mais da história do Alaska. Só um ponto aí, um ponto de atenção. Por que investimento em ações é indissociável de educação financeira? Porque senão você não aguenta. Você colocar dinheiro no CDB não precisa de educação financeira. Colocou e ganha 4% ao ano. Agora, se você compra pedaço de empresa e aquela empresa fica ainda mais barata e pelo fato de ter ficado mais barata você ficou mais nervoso, então a gente tem que trabalhar alguma coisa interna aí. Hoje, todo mundo sabe que a Renner está custando metade.
mas ninguém sabe o quanto que caiu o próprio apartamento, a própria casa, o próprio negócio, a própria clínica, a própria franquia, ninguém sabe, nem quer saber, né? Então, tem que conseguir entender mesmo o que está acontecendo, porque senão você não aguenta a jornada. Exatamente, Breno. E esse é um trabalho de longo prazo. Não tem como montar. Até a gente colocou na live, quem pensa em curto prazo, não assista a live, né? Só para longo prazo. E, Breda, sobre como é que, entrar um pouquinho aí na parte do Alasca, como é que é a percepção do Alasca sobre as empresas do agro? Nós estamos no Mato Grosso, né? Então aqui é o celeiro. Como é que está a percepção quanto ao setor agribusiness para o mercado? E dentro da Bolsa também, as empresas do setor, como é que enxergam esse movimento? Então, assim, a gente pode até falar de setores, mas dentro de um setor é muito diferente as companhias. Então, por exemplo, se a gente olhar o setor de varejo, a gente vai olhar uma Renner que está com as lojas totalmente fechadas, mas tem bastante liquidez, muito caixa e pode passar por essa arranhada, mas a história continua. Você pode ter as duas varejistas que estão mais em discussão recentemente, porque tem o e-commerce e tal. Você tem a Magazine Luiza, que tem 6, 7 bi no caixa, pouca dívida e um e-commerce super desenvolvido. Você tem a Via Varejo, que tem vencimento de dívida no curto prazo, pesado, não tem um e-commerce tão desenvolvido, pode passar bem apertado. Então, mesmo dentro do setor de varejo, você tem caso a caso. No Brasil, muita gente critica a dependência do país ao agronegócio. Eu agradeço a Deus, né, pelo fato do Brasil ter o agronegócio, porque sol, terra, água e gente para trabalhar no campo no Brasil, graças a Deus que tem, porque senão a gente estava muito pior. Se a gente pegar a crise de 2014, 15, 16, a queda do PIB foi mais ou menos de 8%. Se você tirar o agronegócio da história, que subiu, o PIB acho que encolheu 14% ou 15%. Você ter um encolhimento de 14%, 15% em 2, 3 anos é equivalente a um país que passou por uma guerra civil. Então, aquele período da Dilma foi um período de guerra no Brasil. A destruição de riqueza foi enorme. Hoje, o que a gente está vendo, assim, nesse exato momento, o agronegócio está colhendo bastante. A Rumo, por exemplo, está batendo recordes aí de transporte de soja. Para o produtor está ótimo o preço da commodity. Em dólar está melhor ainda. Daria para estar maior o preço da commodity, mas tudo bem. O preço que está vezes o dólar está fantástico. Só que essa quarentena, esse lockdown, se ele continuar por muito mais tempo, o produtor ele vai ter problema, porque você tem que dar manutenção em trator, tem que dar manutenção em caminhão, aí a peça nova não chega, então a correia que estourou não está sendo entregue porque não tem logística. Então, assim, do jeito que tá ok, mas se continuar se prolongando por muito mais tempo esse lockdown, até o produtor rural que vai estar capitalizado, ele vai estar sem maquinário para poder plantar no mesmo volume que plantou o ano passado. Então, assim, do jeito que está ótimo, está gerando renda, está exportando, e a única empresa que está relacionada com esse setor que a gente tem é a Rumo, que faz o transporte. A gente já teve no passado, mas não tem mais a SLC Agrícola, e por hora não estamos estudando nenhuma desse setor, né? Então, é um dos setores que talvez vá de novo segurar o Brasil, né? Mas os outros setores que vão ser mais afetados, né, como o varejo é um deles, a gente acha que é algo momentâneo. Esse momentâneo pode durar 7, 8 meses, né? Para as pessoas mais ansiosas, 8 meses é uma eternidade, a pessoa se mata, não aguenta. 8 meses é muito, né? É uma eternidade. Para a gente que está acostumado com ações, que eu estou com ação faz 20 anos e acho que eu vou fazer mais uns 35, 40, 8 meses não é nada, né? Não é nenhuma gestação. Então vai passar rápido. É momentâneo, mas
para a maioria das pessoas vai demorar. Exatamente. Inclusive, ontem, numa live, você falou, acho que é um tema bem interessante, falando sobre a fazenda e o milho. Você Isso. comentou, se puder repetir, porque foi bem, não era para essa região, mas foi bem interessante, porque eu até usava esse termo aqui com o pessoal para entender, mas eu acho que o peso da sua fala vai ser maior. Então, se puder falar como é que não quer dizer que eu acho interessante o comentário aí. Tá dando uma falhada no seu vídeo, mas acho que eu peguei aí. A ideia é o Sobre aquele seguinte. comentário, quando o preço do milho cai, não quer dizer que o preço da terra também vai cair na mesma proporção, porque o ativo fica para produzir. Isso. É porque como que as coisas ficam sendo negociadas na bolsa, né? A gente já mostrou vários gráficos, várias relações onde o preço da ação fica acompanhando o lucro líquido da empresa, né? Então a empresa está gerando muito lucro, a ação vai lá em cima. A empresa está gerando pouco lucro, a ação vai lá embaixo. Só que esse agora, né? Com as condições de mercado agora. Você pode usar esse exemplo da fazenda para qualquer coisa, né? Então, de repente, você tem uma vinícola, e aí, naquele ano, naquela safra, né, você está produzindo Merlot. Naquele ano, choveu a quantidade perfeita, a umidade foi perfeita, né, o sol, né, ele teve o comportamento padrão naquele ano, a uva ficou maravilhosa, você deu um baita de um vinho, né? Nota altíssima. Então a vinícola toda vale aquele vinho? Não, porque aquele vinho foi fora da curva, né? O normal daquela região não é produzir um vinho daquela qualidade, né? Então ficou uma safra muito boa. E aí você não pode valorizar a vinícola por conta daquele vinho que foi perfeito. E o contrário também funciona. Se você pega uma fazenda tem 20 mil hectares, uma baita de uma fazenda. Se ela está plantando 100% da área, está plantando soja, e aí a soja bateu recorde de preço na Bolsa de Chicago, né? A produtividade foi enorme, porque não teve nenhuma praga, e você produziu ali, deu um lucro de 100 milhões de reais a fazenda. Pô, eu vou pagar 10 vezes lucro na fazenda, vou pagar 1 bi na fazenda, porque deu 100 milhões. E aí no outro ano, o preço da soja foi ridículo, né? Extremamente baixo, porque teve super safra no mundo, deu praga, né? O tempo não ajudou, e a fazenda deu 500 mil reais de lucro. Deu nada, né? Então, vou pagar só 10 vezes lucro, vou pagar só 5 milhões nessa fazenda. Ou não pode variar de 100 milhões para 5 milhões, né? A sua fazenda não vale tanto quanto ela está dando de lucro agora. Quanto que vale a sua fazenda? O potencial de lucro para os próximos 20, 30 anos, considerando uma safra média. Um preço não muito alto, nem muito baixo, uma produtividade ok e tal. Então a Renner, ela não vale, a gente não tem Renner, tá? Por isso que eu uso bastante o exemplo dela. A Renner não vale o zero de faturamento que ela vai ter agora nesse trimestre, porque as lojas estão fechadas. Também ela não vale você imaginar que ela vai vender todas as peças de roupa dela por 2 mil reais cada peça. Não vai. Quanto que vale a Renner? A geração de caixa dela para os próximos 20, 30 anos, trazendo a um valor presente, considerando uma taxa que remunere o seu capital de acordo com o risco da Renner. É simplesmente isso. Agora, isso é o que deveria ser, e isso é o que você vai pegar para você como investidor quando você compra a Renner. Você vai obter para você toda a renda que a Renner vai gerar. Aí aí cabe a você decidir o quanto você quer pagar por isso. Né? Você quer pagar muito caro para ter esse fluxo de caixa ou quer pagar muito baratinho? Aí você fala, pô, eu quero pagar barato. Tá bom. Quer pagar muito barato? Muito barato. Então,
é bom você esperar o mundo ficar bem feio, com medo de guerra, com medo de colapsar tudo, porque não tem cenário melhor para você pagar barato nos ativos. É quando todo mundo está com medo e achando que o mundo vai acabar. E é mais ou menos o que a gente está vendo hoje. Exatamente como estamos hoje, né? Você tem alguma... Brenda, algumas perguntas foram até de alguns clientes nossos. Quanto tempo leva para vocês avaliar uma empresa? E também, quando avaliou que é positivo, vocês entram imediatamente com o volume ou vão aumentando a proporção gradualmente? Olha, a gente está avaliando entrar em Cielo faz 6 anos e a gente ainda não entrou. A Rumo, a gente avaliou entrar ela em 2016, demorou 48 horas. A gente pulou dentro em 48 horas. A Petrobras, a gente demorou 1 ano para comprar. A Magazine Luiza, a gente começou a avaliar em junho de 2015 e compramos no final de 2015. Demorou 6 meses. Então, a avaliação, ela não depende de um tempo. Ela depende de você entender e achar o preço adequado. Se você não entende e o preço não fica adequado, não entra. Continue estudando para entender mais ou esperando o preço ficar adequado. No caso da Rumo, foi, eu acho que o tempo mais rápido. A gente entrou em 48 horas. A gente já entendia de ferrovia, não gostávamos da ALL, mas quando entrou a turma da Cosan no negócio, a gente gostou. E aí a gente decidiu comprar muito rapidamente. O tempo que leva para você investir pode ser rápido, pode demorar uma década. Se a gente olhar o quanto tempo o Charlie Munger demorou para convencer o Warren Buffett a comprar a Coca-Cola, foram 17 anos. 16 anos. Foi de 1971 até o crash de 87. Então, assim, o Buffett demorou 16, 17 anos para se convencer a comprar ações da Coca-Cola. Então, não tem muito tempo. O que a gente tem na média, que é interessante, é quanto tempo a gente fica com uma empresa. É mais ou menos, na média, uns 5, 6 anos, né? Isso porque a gestora é nova. Se a gente olhar o histórico do Luiz Alves, ele ficou 16 anos com a Comgás, ficou 50 anos com a Magnesita, entre diminuir e aumentar. Muitas pessoas não têm de vida o que o Luiz Alves teve de Magnesita. Se a gente olhar o Philip Fisher, nos Estados Unidos, ele ficou 60 anos com Motorola. Magazine a gente está indo para 6 anos, Aliança e Sonai está indo para 9, Suzano e Klabin está indo para 3. Então, esse é mais ou menos os tempos, né, de sociedade, né, o tempo que a gente fica sócio de uma companhia. E eu tenho visto as pessoas muito preocupadas com, esse mês caiu tanto, por quantas semanas você recupera. Essa pessoa ainda está com uma cabeça de aplicação financeira, né? Então vai demorar muito entre dor de estômago, insônia e arrependimentos, vai demorar muito tempo para essa pessoa entender que o que a gente faz é longo prazo mesmo, é cabeça de empresário, de empreendedor. Então, a gente vê a história do Benchmark, que todo mundo bate palma hoje, quando ele começou lá em 2004 até hoje, olha quanto tempo passou, e deu tudo certo, né? Deu muita coisa certa. Esse é o tempo que demora para as coisas serem construídas com relevância, né? De repente deu certo, né, Breno? Isso aí. Ô Breda, aqui é o Ronan, um intruso aqui, só para tirar uma dúvida aí também em relação a como vocês decidem manter essas posições, né? Vocês vão aumentando essas posições ao longo do tempo que vocês têm na carteira, vão rebalanceando, algumas que subiram e comprando outras que caíram. Vocês fazem isso dentro da carteira ou vocês compram mesmo e mantêm essa posição por um bom tempo e vão aumentando? Como que vocês fazem isso? É mais ou menos o seguinte, eu chego aí na Ouro Investimentos e falo, olha, quero comprar o negócio de vocês aí por 50 mil reais. Aí você fala, não vendo.
Aí no outro dia eu falo assim, quero pagar aqui R$ 1 milhão pelo negócio de vocês. Aí você vai falar assim, melhorou, mas tá longe ainda. Não vendo. Aí eu chego depois de um tempo e falo, eu pago aí R$ 200 milhões. Aí você fala, levou, vou abrir outra. Então assim, a gente fica acompanhando o negócio, acompanhando a empresa, vendo geração de caixa, vendo as decisões dos executivos, vendo o plano de crescimento, vendo política de distribuição de dividendo, acompanhando a companhia, né? Vivendo ali. E todo dia chega um maluco, né? Que é o mercado, ele chega e oferece um preço, né? Pelas nossas ações e oferece outras ações por outros preços, ações que a gente não tem. A gente olha, dá uma olhadinha assim, vê se tem alguma coisa interessante e decide se faz ou não faz negócio com o mercado. É simplesmente isso. A gente compara o preço e o que a gente tem na mão. O que o mercado está oferecendo pelas nossas ações hoje, a gente manda o mercado plantar batata. Não vamos vender por esse preço. Esse preço é preço de compra, não é preço de venda. Então, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar com a empresa, a gente não sabe perfeitamente como que vai ser a performance operacional de cada companhia. Então, o que a gente faz é acompanhar a empresa e ficar de olho no preço que estão oferecendo por ela. Se o preço está baixo, a gente é mais acumulador ou mantenedor dessa posição do que vendedor. A não ser que apareça uma empresa oferecendo uma oportunidade ou um desconto muito maior do que a gente tem. Aí a gente vai lá, vende um pouquinho da Petrobras, vende um pouquinho da Braskem e compra uma Localiza ali que está mais de graça ainda. Isso a gente pode fazer. Então, a decisão nossa de manter a posição ou aumentar a posição ou eventualmente vender depende da performance da empresa e principalmente do preço. Eu gosto de Magazine a R$39, R$37, adoro. E eu não gosto dela a R$200. Eu gosto muito de Klabin a 16, mas não gosto dela a 40. Então, a nossa opinião sobre a empresa depende também do preço. Legal. E Breda, nesse cenário que nós estamos aí de juros baixos, né? O ouro, patamares históricos, moedas nas máximas e tudo mais, e esse desafio de empreender no Brasil aí que é gigantesco, custo do Brasil enorme, como é que você avalia essa alocação de ações no planejamento financeiro da família em si? Olha, você abrir um negócio que seja bem sucedido e seja rentável, é um negócio bem difícil. Dá para fazer? Dá. Vai ser aí uma jornada de pelo menos 10 a 20 anos de sofrimento para depois você talvez ter chance de usufruir tudo aquilo pela qual você lutou, né? Então eu gosto de usar o exemplo muito comum hoje em dia, que é aquela rede de academias lá, Smart Fit. O cara quebrou umas 2 ou 3 vezes antes de acertar o modelo, né, de negócio. E agora vai passar um belo de um aperto, né? Porque as pessoas não estão indo em academia, ele é muito cheio, então vai ter que rever o modelo de negócio, mas é um cara de sucesso, que ficou testando ou tentando por 20 anos. Agora, no Brasil, a gente tem 8 milhões de CNPJs. Na Bolsa, você tem mais ou menos uns 400 só. Não é 400 mil, 400. Empresa líquida, que dá para você comprar, vender com tamanho razoável, você vai ter umas 200. Então você tem ali a elite econômica do país, empresas que têm acesso a capital mais barato, que têm acesso a talentos, né, a executivos mais competentes, têm acesso à tecnologia e tal, e você tem se você quiser, de ser sócio desses caras, né, pagando um preço por isso. Quanto mais baixo você pagar, melhor. Você entrando de sócio com essas empresas, você vai usufruir de toda essa criação de valor dessas empresas ao longo dos próximos 20, 30 anos.
vai receber dividendo, vai ter a oportunidade de pegar esse dividendo e comprar ainda mais ações. Você pode participar das assembleias, Então, enfim, você vira sócio dessas companhias. E são companhias que vivem, como você disse aí, num ambiente super inóspito, que é o ambiente aqui no Brasil, né? Para quem é uma empresa listada no Brasil, é muito mais vencedor do que ser uma empresa listada nos Estados Unidos. Um cara que tem uma cadeia de 5 lojas lá de lanchonete de pizza consegue listar a empresa na bolsa. Aqui só de burocracia e custo já inibe um monte de empresa de listar, né? Então você tem que ser realmente dominante, forte, com muita musculatura para conseguir listar a sua empresa na bolsa. Então, você ser sócio dessas empresas, você tem o darwinismo trabalhando a seu favor. Então, usando de novo o exemplo da Renner, ela vai sofrer agora? Vai. Vai ficar com a loja fechada por bastante tempo? Vai. O faturamento vai a zero? Vai. Vai ter menos lucro em 2020? Sim. O que vai acontecer com ela? Vai continuar existindo depois e vai voltar com muito mais força. Por quê? Porque quantos concorrentes da Renner vão morrer esse ano? Um monte. Assim, um monte, né? Se a Gap ou a H&M, a rede lá europeia de roupas, quisesse vir para o Brasil para competir com a Renner, o plano agora foi engavetado, né? Vir para o Brasil agora, chance mínima. Então a Renner vai emergir da crise com mais força, com mais participação de mercado, tendo aprendido mais coisas com essa crise. Então a Renner aprendeu as coisas com a crise de 2008, ela se reforçou muito e aprendeu muito com a crise de 2002, ela aprendeu uma barbaridade com o confisco da poupança da década de 90 e vai aprender mais coisas agora com o coronavírus de 2020. Então é uma empresa que tem muitas décadas de aprendizado e se fortalecendo a cada nova crise. É aí que está a vantagem das empresas listadas. Elas são sobreviventes, elas são selecionadas cada vez mais ao longo do tempo e vão abrindo distância das outras empresas na bolsa. Então, você ser sócio desses negócios, tem chance de você sair com mais patrimônio sendo sócio de empresas que já se provaram resistentes e lucrativas, do que eventualmente montar o seu próprio. Montar o seu próprio é bem difícil, mas o mundo está aí para você tentar, né? Eu estimulo as pessoas a correr atrás do seu próprio sonho, mas assim, vai ser 1 em 10 que vai conseguir, né? Uma última pergunta antes de a gente abrir para... Reconectando, voltou. Está ouvindo? Deixa eu chamar o Breda aqui de novo. Pode abrir para o Alasca. Isso, eu vou falar da Alasca depois, mas pega uma pergunta. Eu estou coletando ele aqui novamente, caiu aqui, travou. Pessoal, tá voltando aqui novamente. Aí voltou, tá, o Breda tá ok. Tá ok? Tá tudo certo. Deu uma travada, beleza? Voltou. Breda, você teve um tempo atrás, você postou no Twitter que a pessoa tem que colocar as ações como na sua cesta de consumo. Isso. E nós seguimos assim, uma filosofia muito próxima, depois que nós conhecemos o livro da Havana, Gestão de Portfólio, do David Swensen, sobre a perenidade dos investimentos, né? E hoje a gente tem a felicidade de contar na nossa previdência privada, o alarme das gestoras das nossas previdências. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da importância desse planejamento de aposentadoria, onde a pessoa pode estar hoje transferindo essa gestão
uma empresa focada em renda variável, focada nessas ações para longo prazo, porque se você pegar ao longo do tempo essa previdência, a gente aposta muito nos nossos clientes, nos próximos 20 anos, 30 anos, essa previdência do Alasca, e com certeza vão formar grandes milionários. Então, acho que vale muito a pena, porque às vezes a pessoa fica com medo de aportar em fundo de investimento, não sabe quando vai aportar, o volume que aporta, e na Previdência ela cria um método, cria uma disciplina, cria uma organização. Então, aqui na Ouro a gente gosta muito de falar sobre todos os clientes, a maioria sobre a Previdência privada, e com certeza o Alasca é uma das gestoras que a gente coloca no nosso portfólio. Qual a importância hoje da Previdência privada, hoje dos fundos de Previdência para o Alasca, Breno? A gente acredita que no longo prazo, os nossos fundos de previdência, eles serão os maiores fundos nossos. Por quê? Porque assim, onde você vai guardar o dinheiro fruto do seu trabalho? Você vai estocar ele onde? Né? Em poupança? No mundo inteiro já não é feito assim. Você vai deixar o seu dinheiro no CDI a 3%, 4% ao ano, depois de imposto, depois de inflação. Quanto que você vai ganhar ou guardar com isso? Ou, pensando de uma outra forma, como que o americano guarda dinheiro para aposentadoria? Como que o alemão guarda dinheiro? Né? Como que funciona no mundo o estoque de riqueza das pessoas? Eles ficam acumulados em quê? Quando você dá uma olhada fora do Brasil, são em ativos produtivos. Pode ser terra, pode ser fazenda, pode ser imóvel, fundo imobiliário, fundo de ações, carteira de dividendos, alguma coisa que produza algo. A gente costuma criticar o Estado brasileiro, o governo, porque é um Estado gastão, irresponsável, e na maioria das vezes essa é a história do Estado brasileiro. Você critica, mas ao mesmo tempo você vai pegar seu dinheiro, guardar em título do Estado, um Estado que é gastão perdulário e arrecada imposto seu de uma mão, pega esse dinheiro e com a outra mão te devolve, né, os juros que você está emprestando para você mesmo. Então não é uma cirandinha que não vai te construir nada. Você, nossa, eu fui credor do governo e enriqueci dessa forma. Eu nunca ouvi esse tipo de história. Então, fundo de investimento em ações, ele acaba sendo uma alternativa muito boa. Quando a gente vai para a classe Previdência, aí melhora muito. Porque aí vocês dão aula sobre isso. Depois de 10 anos o imposto diminui, você tem blindagens patrimoniais, você tem vantagem de sucessão. Então, assim, eu acho que é inevitável as pessoas dependerem menos do Estado para se aposentarem, dependerem menos da renda fixa para se aposentarem e irem cada vez mais para ativos produtivos. E aí tem uma gama enorme de coisas nessa piscina, né, ativo produtivo. Uma delas é os fundos de previdência com foco em ações. Então, assim, eu não tenho dúvidas que você fazendo arroz com feijão ali em fundos de ações, em 20, 30 anos você vai acumular muito mais patrimônio ali do que deixar dinheiro rodando a 3, 4% ao ano. Então, eu acho que vai ser cada vez mais parte da cultura do brasileiro. Só que, se ele achar que comprar um pedaço da Renner, ou um pedaço da Magazine, ou um pedaço da Rumo, é igual fazer um CDB, um negocinho que vai só para frente todo dia e todo mês, ele vai cair do cavalo. Não é. É um negócio que vai oscilar muito conforme os resultados de curto prazo dessas empresas, né? Dependendo se a safra foi boa naquele ano ou se a safra foi ruim. Mas isso não muda o valor de longo prazo daquela fazenda, né? Que é a capacidade produtiva de 10, 20, 30 anos. Então, se a pessoa não acreditar no que a gente está falando, bom, espera passar 20, 30 anos, aí você olha para trás e vê como é que foi. Só que não adianta reclamar depois. Putz, se eu soubesse, se eu tivesse, aí já era, né? Então aí já não adianta mais. Você tem que acreditar no daqui para frente. E não adianta
Você pode até pegar na mão da pessoa, né? Você pode até falar para ela todo dia. Se ela não se convencer, é melhor ela não entrar. Por que é melhor ela não entrar? Porque por mais que seja um negócio bom para 20, 30 anos, se ela não está convencida e ela só entrou porque você falou, no dia que o negócio divide por 2, ela pula fora, bota a culpa em você e ela sai com prejuízo. Então não adianta. Exatamente. É por isso que a gente acredita muito na Previdência também, como uma forma de construir grandes patrimônios, Breno. A gente está com 45 minutos aí, vamos terminar, acho que estamos encerrando a live. Tem bastante pergunta dos clientes. Queria falar com você, Breno, depois para a gente, algumas perguntas, puder enviar escrita, você puder responder para a gente responder. Tem bastante cliente aqui. A filosofia aqui da Ouro Investimento, de uma visão de longo prazo para os clientes, também está muito próximo aqui, o Alasca fala. Teve até pergunta se o Luiz Alves Paz de Barros dormiu durante a semana. Eu tenho certeza que dormiu uma pedra, porque passou isso aí, deve ser fichinha para ele. As pessoas não têm ideia das variações que ocorrem na vida de um investidor na bolsa. Eu vejo muita gente falando, cara, como é que você vai recuperar 60%, 70% de queda? Olha, é interessante as pessoas fazerem essa pergunta, porque ninguém perguntou como que o fundo deu 850% de 16 até 20. Então, a pessoa está preocupada agora. Bom, ainda bem, pelo menos preocupada agora, porque deveria estar preocupada sempre. Sempre avaliando, pensando, testando seus limites. Infelizmente, as pessoas primeiro fazem a prova, depois estudam. Então, assim, raras pessoas estudaram antes da prova. Então, um monte de gente tomou pau na prova agora, e agora está voltando aos livros para tentar entender o que fez de errado, como é que faz para recuperar. Mas é assim, tem 2 professores na vida, né? O amor e a dor. O mais efetivo é a dor. Então, assim, né, deixa que o maior motor do investimento é o tempo. Já tem aquela frase do Warren Buffett que tem coisas que precisam de tempo, você não acelera. Então, uma mulher, né, uma gestação, ela dura 9 meses. Se você colocar 9 mulheres juntos, a gestação não cai para um mês. Então, tem gente que fala assim, vai lá no fundo, faz uma mágica, faz subir. Fala, cara, espera, a presa está lá. Vai dar tudo certo, mas se você ficar ansioso, você não vai aguentar. É isso aí. Breno, eu acho que um momento, assim, o pessoal que está assistindo a gente, agradecer também a todo mundo aí, tem muita gente nos ouvindo, nos assistindo. Uma frase, algo que seria interessante que você deixaria assim, para esse momento, para o pessoal que está aí nos assistindo, nossos clientes também. Pessoal, acho que é um momento muito delicado que a gente está passando e também um momento de muitas oportunidades, né? Então, como é que você deixaria assim, um recado para eles? Sempre no olho do furacão, a pessoa acha que o mundo vai acabar, né? Então agora estão achando que pode ser uma depressão, vai ser uma crise muito severa e milhões de pessoas vão ficar desempregadas e a bolsa quebra e nunca mais volta. Assim como achavam que em 2008, com a falência da Bear Stearns, a falência do Lehman Brothers, efeito cascata que destruiu o Citi, a Goldman Sachs precisou de injeção de dinheiro do Warren Buffett, né? Os bancos europeus foram para o saco também. A gente ficou por anos escutando aquele tal do stress test, né? Assim como imaginavam também que na década de 90, quando o México quebrou em 94, Tailândia em 97, Rússia em 98, o Brasil foi para o saco em 99, 2000 estourou a bolha da internet, 2001 Torres Gêmeas, invasão do Iraque, 2002 o Brasil quebrou, né? Precisou de dinheiro do FMI. E se a gente for voltando para trás, sempre no olho do furacão, as pessoas acham que o mundo vai quebrar. Primeiro, o mundo nunca quebra. Ele apanha e volta. E, filosoficamente, aí a pessoa interpreta como ela achar melhor, você tem 2 formas de investir.
quando a gente está nessas crises, né? Você pode apostar que o mundo vai acabar, ou você pode apostar que o mundo não vai acabar. Ora, se você apostar que o mundo vai acabar, e eventualmente o mundo acaba, você ganhou a aposta, mas ninguém te acaba, ninguém te paga, porque o mundo acabou, já era, não tem ninguém, não tem ajuste de BMR, não tem nada, acabou. Você ganhou, mas acabou o mundo, né? E isso aconteceu perto disso algumas vezes. Teve, acho que não sei se foi na Primeira ou na Segunda Guerra, quem tinha um piano e estava com fome e precisava trocar por comida, um piano de cauda valia um porco, né? Então imagina, né? Na hora do vamos ver, o que importa é comida, água e tal. Então interessa as ações que você tem e tal. Então se você apostar que o mundo vai acabar, você não vai ganhar nada com isso, porque ninguém te paga porque o mundo acabou. Ao passo que se você apostar que o mundo não vai acabar, a chance de você sair vitorioso é enorme, porque o mundo não acaba, né? E justamente naquele ponto onde não tem qualquer luz no fim do túnel, o John Templeton fala muito, quando o ponto máximo de escuridão é o ponto mínimo de preço, é onde você consegue as maiores barganhas. E o mundo começa a querer melhorar quando a escuridão começa a dar uma diminuída. Ainda está tudo incerto, mas um pouquinho menos. Eu acho que a gente já está no pouquinho menos, porque a gente já tem as injeções de liquidez, e aí é um outro assunto. Injeção de liquidez, eu acho que vai turbinar preço de ativos de novo na próxima década e vai ser um problemão para o dinheiro. Então, acho que vão inflar de novo o preço de ativo. Então, assim, não aposte que o mundo vai acabar e não existe preço baixo sem incerteza. Quanto mais incerteza, mais preço baixo. E se você quiser investir no mundo sem incerteza, vai pagar caro por isso e a sua certeza de que vai estar tudo bem não passa de uma ilusão. Porque basta chegar um mês a mais, um mês novo, mais um período à frente, e aí estoura uma guerra, mais uma peste, mais uma crise. Então a única certeza que você tem é o preço que você paga. E hoje em dia, a gente está num período onde os preços estão muito baixos. Pode baratear mais, mas esse preço, para mim, está ótimo. Legal, Breno. Então, queremos agradecer aqui a Ouro Investimentos, todos os clientes ficaram muito felizes quando a gente informou que ia estar fazendo a participação junto com você. De coração, acho até como profissional do mercado e empresa, saber que tem alguém aí do lado ensinando e educando as pessoas facilitam mais um pouco o nosso trabalho. E nós temos certeza que nenhum país se desenvolve sem um mercado de capitais forte. Não existe país no mundo desenvolvido sem um mercado de capitais. E nós acreditamos e confiamos que para um Brasil melhor nós precisamos também de um mercado de capitais mais forte. Então, Pedro, queremos agradecer. Muito obrigado. Obrigado ao Investimentos, obrigado aos clientes que participaram, obrigado a todos aí, Pedro. Obrigado ao Ouro Investimentos pelo acesso, pela abertura e pela confiança de vocês. Sempre que precisarem, só chamar. Obrigado, Pedro. Obrigado, Alasca. Valeu. Obrigado. Tchau. Tchau. Tem certeza que desenho encerrar o vídeo?